Amados, eu queria rapidamente fazer uma breve recordação da vivência das primeiras comunidades com base na primeira leitura, para depois a gente entrar em um outro tema que se faz necessário nós falarmos aqui hoje, porque é de grande importância para os nossos dias. Amados irmãos, amadas irmãs, como é muito importante para nós, cristãos católicos, conhecer o Atos dos Apóstolos. Porque o Atos dos Apóstolos nos dá uma outra visão da vivência em comunidade, mas nos apresenta agora os apóstolos depois que eles venceram o medo. Qual a lembrança que nós temos nos evangelhos dos apóstolos? De portas fechadas, os apóstolos que não acreditam na ressurreição, sem dúvida, os apóstolos que estão desorientados à beira do lago Tiberíades, querendo retomar a antiga vida, quer dizer, mostram os apóstolos completamente desorientados e perdidos. Mas depois que eles fazem a experiência com Jesus na comunidade, com Jesus ressuscitado, nós vemos aqui o testemunho deles. E nós lembramos muito bem desse texto que nós partilhamos na semana passada, na liturgia, onde nós vemos Pedro e João curando aquele homem na porta do templo. Na porta do templo. Fala-nos também os textos que em uma das pregações de Pedro ele convertera mais de 3.000 pessoas, dentre homens, mulheres e crianças. E o que nós temos visto na liturgia de domingo e hoje? O retrato da comunidade. Um segundo retrato nós temos aqui na primeira leitura, vocês podem acompanhar, Atos dos Apóstolos, por favor, no capítulo 4. Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, os versículos de 32 ao 37. Então, como é bonito a gente ver um segundo retrato da comunidade. A comunidade era um só coração e uma só alma. Quer dizer, eles estavam unidos. Mas por que eles estavam unidos? Porque os apóstolos deram um testemunho tão forte e verdadeiro sobre Jesus, que aí eles foram aderindo ao caminho. Eles foram aderindo a Jesus. Eles foram, pela pregação e o testemunho, os apóstolos foram despertando a confiança daqueles que não acreditavam em Jesus a passarem a confiar. A tal ponto, amados, o que eles fazem? Vendem suas propriedades e eles entregam o dinheiro nas mãos dos apóstolos. E os apóstolos iam repartindo de acordo com a necessidade de cada um. Fala lá no finalzinho do texto que até Barnabé de Chipre também fez isso, vendeu seus bens e entregou nas mãos dos apóstolos. Isso nos faz refletir, amados, nesses dias que nós estamos vivendo esse isolamento, essa quarentena, como tem chamado. Será que isso não nos faz refletir? Será que Deus não quer que nós resgatemos também a vivência em comunidade? Alguém poderia questionar daí de casa, dizer, mas padre, nós já vivemos em comunidade. Sim, é verdade. Mas ainda, amados, não vivemos nessa confiança total. Veja, quando nós olhamos para o mundo e o nosso Brasil, quantas desigualdades. Mas, se a gente quer uma situação mais próxima, veja até mesmo dentro de casa. Quanta desigualdade dentro de casa. Será que nós somos capazes de partilhar daquilo que nós ganhamos com aquele que está desempregado? Será que nós fazemos isso? Então,
esse tempo é um tempo que nos faz refletir. É um tempo para nós mudarmos de mentalidade. Mas é verdade, nós temos visto também pelo mundo afora quantos gestos bonitos de solidariedade, quantas pessoas que não estão partilhando. E certamente eram sentimentos que cada vez mais eles iam se distanciando de nós. Sabe por quê? Porque o mundo atual, a sociedade atual, gerava sempre em nós um sentimento de competição, um sentimento de consumir, e cada vez mais o sentimento de amor ao próximo ia se distanciando de nós. E agora é como se nós tivéssemos que reaprender tudo isso, amar a nós mesmos, mas também amar o próximo, e a começar lá dentro da própria casa. Quer dizer, agora nós somos desafiados mais a olhar no rosto daqueles que moram comigo, porque às vezes a nossa correria de trabalho, de luta, de trabalho, de estudo, às vezes, quantas vezes eu não já ouvi de nós mesmos, nas conversas que eu tenho, as pessoas dizem assim: olha, eu não consigo nem ver o meu marido, porque ele só chega de um trabalho entrando no outro, às vezes já estou dormindo, às vezes é os filhos com a correria de estudo. E agora nós somos obrigados a olhar no rosto de cada um. A gente se dá conta quem somos nós e quem são aqueles que estão em torno de nós. De certa maneira, vejo aqui, amados, que nós somos levados a viver esse espírito de comunidade. Mesmo que nós não queiramos, mas nós somos obrigados a viver isso. É bem verdade, até nós conseguirmos essa vivência, tem os conflitos, tem a dificuldade, mas depois nós vamos despertar e descobrir como é bom viver em comunidade, e melhor ainda viver em família, com a minha própria família. Então acredito que, de certa maneira, essa leitura de hoje nos convida à partilha familiar, mas depois a partilha na nossa segunda família, que é na comunidade. Eu tenho visto e agradeço a Deus quantos gestos bonitos das pessoas preocupadas com a igreja, alguns dizimistas, alguns agentes de pastoral preocupados, empenhados de que a igreja possa ter condições de continuar evangelizando, da igreja poder então honrar os seus compromissos. Isso também é um gesto de partilha, é um gesto de corresponsabilidade. Foi assim que as comunidades foram crescendo, foi assim que as primeiras comunidades foram nascendo. A celebração era nas casas, depois com a partilha foi se fazendo o templo, até a palavra chegar a cada um de nós. Que bonito, e que nós aprendamos com os apóstolos. Primeiro, a partilhar, a confiar mais em Deus, porque também partilha aqueles que confiam em Deus, com aquela consciência: se eu partilho, Deus jamais vai deixar faltar a mim para os meus. E é assim mesmo que Deus faz para nós. Depois, amados, um segundo tema que eu queria falar rapidamente do Evangelho é sobre a vivência no Espírito Santo. Como Jesus disse a Nicodemos, nascer do alto. E aqui é importante a gente olhar com muito carinho, muita fé, o que é essa vivência nascer do alto. Nascer do alto, é claro, é a vivência do batismo, nós podemos entender aqui, é o batismo que nos dá a graça, mas não é só receber, é viver isso. E quando é que eu vivo isso? É quando eu louvo, quando eu agradeço, quando eu canto, quando eu rezo, mas não é só isso. Eu vivo no Espírito Santo, sobretudo quando eu tenho força para superar também as dificuldades, porque aí eu estou deixando o Espírito Santo de Deus agir na minha pessoa. E agora é um momento que nós somos chamados a renascer de novo. Nós somos chamados a deixar esse Espírito agir em nós. Quando, amados? Deixando com que essa situação não tome de conta de nós, não deixando que o desespero venha tomar de conta de nós. E aqui eu entro no terceiro ponto que eu queria falar, da questão do medo. É claro que o medo é um sentimento
inerente ao ser humano, ou seja, a gente nasce com isso. Agora é claro que em um ou outro de nós isso pode ser maior, dependendo das experiências que nós fazemos desde a nossa gestação. Então, uns podem ter mais, outros podem ter menos. E num tempo desse eu sei que a tendência é do medo aumentar. Medo de morrer, medo de se contaminar, medo que os seus morram, sejam contaminados. Tudo muito normal isso. É normal isso. Todos nós sentimos esse medo. Eu também sinto esse medo. Mas o que não pode acontecer, amados irmãos, é nós deixarmos esse medo tomar de conta de nós. Esse que é o problema. Porque se eu deixo o medo tomar de conta de mim, aí, amados irmãos, eu perco a noção de tudo, o desespero entra em mim, e aí eu acabo esquecendo que eu tenho uma fé. Eu tenho uma fé. Padre, mas é por questão que eu tenho medo de morrer, padre. É verdade, todos nós temos medo de morrer, mas nós temos que confiar que Deus é que sabe o que é melhor. Não adianta a gente entrar nesse desespero. Nós temos que viver cada dia com a sua intensidade, daquilo que Ele de fato representa em nossa vida. Agora, a vivência equilibrada desse dia, Ele terá quando eu colocar Deus na minha frente. Quando eu acordar de manhã e começar a minha oração entregando, toma de conta desse dia, Senhor. Eu te entrego as minhas preocupações, eu vos entrego os meus medos, as minhas inseguranças, toma de conta. E é isso que nós temos que fazer, amados, para que nós possamos atravessar esse momento de maneira, não posso dizer tranquila, mas que a gente teremos a serenidade. Não esqueçamos, como eu disse domingo, que nós somos pessoas de fé, que nós somos batizados, que nós somos crismados, que nós comungamos, que nós conhecemos a palavra, que nós já nascemos do alto. E que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Não esquecer que nós somos morada de Deus. Não esquecer que somos habitação do Espírito Santo de Deus. Quando eu me entrego ao desespero, eu estou demonstrando que eu não tenho fé e que Deus não está em mim. Repito, é natural que todos nós sintamos o medo. O medo é inerente ao ser humano. O que não pode acontecer é que o medo tome de conta completamente de nós. Por isso agora é o momento de recitar, é o momento de reavivar a fé, é o momento de viver a fé. Daí eu acho que nesses dias, tenho certeza, somos agraciados quando nós olhamos todas as experiências nos Atos dos apóstolos das primeiras comunidades. Isso nos ajuda a começar tudo de novo. Isso nos ajuda a ver e praticar como é que nós buscamos a Deus e vivemos em comunidade. Aqui no caso, em família. Que Deus abençoe cada lar, Ele adentre a cada lar. Jesus é ressuscitado com seu Santo Espírito, adentre cada lar, suscitando a fé, a esperança, a força em cada família, em cada pessoa, não deixando com que o medo tome de conta. Lembremos que nós somos homens e mulheres de Deus, nós pertencemos a Deus, nós somos de Deus e Deus é nosso. Que Deus nos abençoe de sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, Amado e adorado.